Nós então podemos comparar a via glicolítica com a via gliconeogênica, analisando então as reações da glicólise e verificando então quais serão as diferenças entre a via glicolítica e a via gliconeogênica. Aqui nós temos então as 10 reações presentes na via glicolítica, sendo que as marcadas em vermelho são aquelas que são ditas irreversíveis, tais como nós vimos na aula de glicólise. Essas reações irreversíveis apresentam uma variação de energia livre padrão bioquímica muito negativa, ou seja, a reação é altamente exergônica, contribuindo então com a sua irreversibilidade. Logicamente, por elas serem então irreversíveis, elas não poderão ser aproveitadas na via gliconeogênica. Nós sabemos então que a gliconeogênese compartilha várias reações com a via glicolítica. Porém, as reações que deverão ser substituídas são as reações irreversíveis, devido realmente à grande variação energética contida nesses processos e nessas reações. Só retomando, as reações irreversíveis da glicólise são a reação 1, 3 e 10, que correspondem à reação da hexoquinase, da fosfofrutoquinase 1 e da piruvato-quinase, ok? Que são as 3 quinases ou cinases, também conhecidas como cinases, que participam das reações irreversíveis da via glicolítica. Bom, então essas reações estão aqui explicitadas, né, no círculo, no caso em que nós temos então os contornos das reações que seriam da glicólise, né? Nós temos então a comparação da glicólise e gliconeogênese, né? A gliconeogênese versus a glicólise. Então, de cara, nós já sabemos que a gliconeogênese e a glicólise não são vias idênticas fluindo em direções opostas, não são vias iguais em sentidos opostos. Nós temos que, pela presença das reações irreversíveis contidas na via glicolítica, ter contornos, desvios dessas reações irreversíveis, justamente devido à grande variação negativa de energia livre de Gibbs que ocorre nessas reações. Com isso, haverão 3 pontos principais distintos entre a gliconeogênese e a glicólise. Então, se a glicólise inicia-se primordialmente com a glicose como sendo o substrato inicial, nós teremos primordialmente, em boa parte das vias dos organismos vivos, a gliconeogênese iniciando-se com o piruvato, tá? Se nós tomarmos aqui, por exemplo, um organismo vivo como um mamífero, como o homem, por exemplo, em muitas nossas células, tais como, por exemplo, as células hepáticas, a gliconeogênese ela pode iniciar a partir do piruvato, ok? Ou mesmo por outros intermediários, como nós vimos nos slides anteriores. E aí, então, não haverá a atuação da piruvato-quinase e, consequentemente, não haverá a atuação da PFK1, ou fosfatoquinase 1, e da hexoquinase, mas sim haverão, então, contornos, que nós iremos agora explicitar nos próximos slides. Bom, o primeiro desvio, ele se trata realmente da geração do fosfoenolpiruvato, ou PEP, ok? A partir desse ponto aqui que nós vamos começar do piruvato. O piruvato, então, ele será então utilizado numa reação juntamente com o bicarbonato, ok? Que é a versão solubilizada, digamos assim, do dióxido de carbono. Quando o dióxido de carbono ele se encontra em meio aquoso, ele se torna um bicarbonato. E aí, então, o bicarbonato irá doar uma carboxila para o piruvato a partir da catálise, da atuação catalítica da enzima piruvato carboxilase, que irá transferir, então, essa carboxila do bicarbonato para o piruvato. Essa reação não acontece sem a participação de uma molécula de adenosina trifosfato, ou ATP. Ok? Como se trata de um processo de carboxilação, a biotina, esta coenzima tão importante nesse processo de carboxilação, participa de forma efetiva. E aí, então, nós temos então a variação de energia livre de Gibbs, grande negativa, da desfosforilação do ATP, auxiliando no processo da formação desse intermediário instável, mais instável,
que é o oxalacetato. O oxalacetato nada mais é do que um piruvato carboxilado. E essa carboxila, gente, é importante, pois ela representa um bom grupo de saída, tá? Pois justamente, posteriormente, nós podemos então retirar novamente essa carboxila, auxiliando então no processo de formação de um intermediário energético, como nós teremos então com o fosfenolpiruvato. Essa reação acontece primordialmente na matriz mitocondrial. No caso aqui, vamos supor, nós estamos tratando do hepatócito na matriz mitocondrial das células do fígado, né, dos hepatócitos. E aí, então, nesse primeiro desvio, nós temos de fato a transformação do piruvato em fosfenolpiruvato, em que, primeiramente, nós então convertemos o piruvato em oxalacetato por carboxilação, mediada pela piruvato carboxilase, e aí, então, o oxalacetato ele pode, então, sofrer no processo em que um outro substituinte muito importante do intermediário gerado, que é a partir do uso de GTP, no caso, nós vamos ter então a formação de intermediário ainda mais instável, pois esse grupo de saída, o GDP, ele faz com que ocorra então a formação de um intermediário ainda mais estável. Nota que nós estamos nadando realmente contra a corrente energética, né? Nós estamos gerando intermediários cada vez mais instáveis, mais energéticos, devido aqui, por exemplo, à adição de uma carboxila que gera um produto instável, pois esse é um bom grupo de saída, mas esse não é um grupo de saída tão bom igual o próprio GDP, devido à questão da estabilização, tal como ocorre com o ATP, como nós vimos na aula de bioenergética. A estabilização da estrutura do ADP na desfosforilação do ATP, no caso, ela também ocorre essa estabilização com o GDP, fazendo então com que um intermediário ainda mais estável, que é o fosfenolpiruvato, possa ser gerado, pois a carboxila, ao mesmo tempo que ela sai, ela favorece também a formação de um grupo de um grupo enol, né, fosforilado na estrutura do fosfoenolpiruvato. Então, há o gasto aqui de praticamente duas moléculas de ATP. Uma de fato como ATP e a outra, no caso, na forma de GTP, tal como a enzima fosfenolpiruvato carboxiquinase necessita. Pois nos hepatócitos, por exemplo, no caso, a fosfenolpiruvato carboxiquinase não utiliza ATP, mas sim GTP, mas de forma muito similar, ok? Gerando então um intermediário extremamente energético. Fazendo então com que ocorra o primeiro desvio, que se trata da transformação do piruvato em fosfoenolpiruvato. Então, essa transformação do piruvato em fosfenolpiruvato, ela também pode ocorrer de forma distinta, quando nós temos, por exemplo, lactato como precursor gliconeogênico e não piruvato de início. Dependendo do precursor, nós temos então caminhos diferentes. Como o piruvato ele já pode estar presente como produto final da via glicolítica feita nas células dos hepatócitos, nós podemos então ter, por exemplo, como colocado aqui nos slides anteriores, né, nós temos a reação acontecendo primeiramente na matriz mitocondrial e posteriormente para a formação do fosfenolpiruvato no citosol. Mas se nós temos o lactato, que advém, por exemplo, como produto da fermentação lática nos músculos esqueléticos, e aí, então ele chega através da corrente sanguínea nos hepatócitos, o lactato então ele sofre primeiro uma reação no citosol, parcialmente depois ele sofre uma outra reação, ele sofre um outro processo, perdão, na matriz mitocondrial, para então formar o fosfenolpiruvato, que irá sair da mitocôndria para ir para o citosol. Caso nós comecemos com o piruvato primeiro, ele entra na matriz mitocondrial, sofre processos de conversão em oxalacetato na matriz mitocondrial, e aí então o oxalacetato ele retorna ao citosol para então ser convertido em fosfenolpiruvato. Então são dois caminhos distintos. Por que ocorre essa diferença? Esta diferença ocorre devido à questão das diferenças químicas entre o piruvato e o lactato. O lactato é a versão reduzida do piruvato. Então notem que ao utilizarmos piruvato para iniciar o processo de gliconeogênese, até então fosfenolpiruvato,
Ocorre, então, a entrada do piruvato na matriz mitocondrial, perdão, e aí, então, o oxalacetato ele recebe os elétrons do NADH, tornando-se, então, malato. O malato, então, é transportado de volta ao citosol, e, então, no citosol, ele, então, doa o elétron novamente ao NAD+, reconvertendo NAD+, NADH, só que agora no citosol. E o oxalacetato, então, ele é restabelecido. Então, aqui nós temos que realmente devolver poder redutor ao citosol. Mas no caso do lactato, o lactato já tem os seus elétrons a mais em relação ao piruvato. Ele é a versão reduzida do piruvato, gerado a partir da fermentação láctica, podendo ser, por exemplo, no músculo esquelético ou nas hemácias. E o lactato, então, ele já fornece os seus elétrons para o NAD+, na primeira etapa, gerando, então, NADH. E aí, então, forma-se o piruvato, que simplesmente entra na matriz mitocondrial para a formação de oxalacetato, que pode, então, diretamente na matriz mitocondrial, ser convertido pela pepcarboxquinase mitocondrial em fosfenolpiruvato, que, transportado para o citosol, pode ir diretamente para o restante do processo da gliconeogênese. Então, esta parte da via é importante justamente pela necessidade na ADH que é vista no citosol, a recuperação do poder redutor do citosol. Pois lembre-se que no catabolismo das exoses, quando nós convertemos glicose em piruvato, o piruvato vai à acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A, no caso, é oxidado até CO2 e água no ciclo do ácido cítrico, e os elétrons que vão do NAD, por exemplo, ou do FAD para a cadeia de transporte de elétrons, no caso, nós temos então uma saída de elétrons do citosol para a matriz mitocondrial, sendo então que na gliconeogênese nós temos a reversão desse processo. Os elétrons então voltam para o citosol para restabelecer o poder redutor, né, a capacidade redutora do citosol. Então, essa ocorrência dessas reações depende justamente da disponibilidade de moléculas de lactato advindas de diferentes fontes, tais como hemácias e músculo. Mas ambas as reações visam a formação do fosfenolpiruvato, podendo ser, por exemplo, a partir do piruvato ou podendo ser a partir do lactato. Bom, então nós temos então o segundo e o terceiro desvios, que são muito mais simples de ser explicados, pois eles envolvem apenas a desfosforilação de intermediários da glicólise. Nós temos então uma série de reações reversíveis até a chegada, por exemplo, na frutose 1,6-bisfosfato, que então sofreria na glicólise, na verdade é o produto da glicólise na vida glicolítica da fosfatocfinase 1, que atua sobre a frutose 6-fosfato. Para retornar a frutose 6-fosfato, então nós temos uma fosfatase, que é uma enzima com atividade antagônica a uma cinase ou uma quinase. A frutose, então, 1,6-bifosfatase, retira um fosfato da frutose 1,6-bifosfato, formando, então, a frutose 6-fosfato, que é o substrato da via glicolítica, para a PFK1, a fosfoluquinase 1. E aí, então, em mais uma etapa reversível, por uma exose isomerase, nós transformamos a frutose 6-fosfato em glicose 6-fosfato. E aí, então, a glicose 6-fosfato, que seria o produto da exoquinase, a partir do uso da glicose, ela então se torna um substrato da glicose 6-fosfatase, que retira esse fosfato da glicose 6-fosfato, convertendo então de volta em glicose. E aí, então, a glicose se torna então o produto final da via da gliconeogênese, ok? Essas duas reações, obviamente, como nós estamos retirando fosfatos inorgânicos e o fosfato inorgânico também é um bom grupo de saída, ou seja, é um grupo que se estabiliza após a sua saída, por efeito de ressonância, por exemplo, nós vamos ter então uma variação muito negativa de energia livre de Gibbs em condições padrões bioquímicas. E aí nós temos então que esses processos também são irreversíveis na gliconeogênese, tal como é este processo também sendo um processo irreversível, a formação do fosfenolpiruvato. Então, a gliconeogênese
A partir desse gasto de uma molécula de ATP, de uma molécula de GTP, e aí então a sua irreversibilidade, faz com que seja um processo energeticamente custoso. Porém, devido ao contexto metabólico, como por exemplo o contexto metabólico da existência de células, tecidos e órgãos que são extremamente dependentes de glicose, faz com que a gliconeogênese seja essencial. Tal como também, por exemplo, nós temos o cérebro, os testículos, né, a medula renal. Nós também temos em plantas, né, células germinativas de sementes que precisam então germinar e aí vão utilizar, por exemplo, a glicose a partir produzida da gliconeogênese, perdão. E aí então nós temos que, apesar do processo ser extremamente custoso energeticamente, ele se torna um processo realmente essencial. E aqui nós temos então toda a equação do que seria o processo da gliconeogênese.